Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando nossa playlist de Química Orgânica hoje, falaremos sobre a representação de cadeias carbônicas. Pessoal, antes de começar a nossa aula, assim, como parte introdutória, já começando aqui com parte introdutória, eu gostaria de retomar o terceiro postulado de Kekulé, que diz que o carbono é capaz de formar cadeias. E hoje vamos estudar as formas de representar essas cadeias carbônicas, certo? Vem aqui. Primeira forma que nós temos de representar é a fórmula estrutural. Essa aqui, ó, desenhada dessa maneira aqui, lógico, aqui eu representei só carbonos e hidrogênios, mas nós vamos aprender mais à frente como representar ali os hidrogênios, nitrogênios, certo? Fiquem tranquilos. Mas, de maneira geral, a gente representa dessa maneira aqui, ó. A gente observa como o carbono, como os carbonos e hidrogênios estão dispostos, certo? Essa é uma característica desse tipo de fórmula. A gente vai observar como aqueles estão ligados, muito bem. É essa característica da fórmula estrutural, certo? Observar como os átomos, os elementos que formam um composto estão dispostos na minha estrutura, certo? Estão dispostos ali, formando o meu composto. Muito bem? Pessoal, uma coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês é uma simplificação dessa fórmula aqui. Se vocês observarem, certo? Cada carbono aqui, ó, vai fazer certa quantidade de ligações com os hidrogênios. E em maioria dos compostos, em algumas fórmulas que nós vamos ver futuramente, né, na próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai omitir, por exemplo, os hidrogênios, certo? Mas na fórmula estrutural, a gente vai simplificar a fórmula de escrever esses hidrogênios, muito bem? Observemos aqui, a gente pode fazer isso. Se a gente quiser escrever dessa maneira aqui, perfeito, mas podemos simplificar. Vamos observar aqui, por exemplo, olha só, este carbono aqui, ó, esse ligar 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou aqui e coloco, olha só, H, certo? 3, C. Ele faz uma ligação simples com outro átomo de carbono, este átomo de carbono aqui. Então, eu represento, muito bem. Este átomo de carbono se liga a 1, 2 átomos de hidrogênio, então eu coloco aqui CH2, faz uma ligação simples com este outro átomo de carbono aqui, então eu coloco essa ligação simples aqui e o átomo de carbono. Este átomo aqui faz duas ligações com átomos de hidrogênio, então CH2, ele faz uma ligação simples com este outro átomo de carbono aqui, eu represento a ligação simples que ele faz com o átomo de carbono, e este átomo de carbono se liga a 1, 2, 3 átomos de carbono, então CH3. Certo? Essa aqui é uma forma mais simplificada de representarmos a fórmula estrutural. Mas você de casa, eu tenho certeza que olhou para cá e ficou com dúvida. Por que aqui você colocou H3C e aqui você colocou CH3? Pessoal, é só uma forma de representar, certo? Se eu quisesse colocar aqui, ó, CH3, por exemplo, na ponta da cadeia, poderia, tudo bem, sem problema nenhum. Mas como eu quero mostrar que aqui que é uma ponta, que é o começo, a gente eu coloco particularmente o H3C, né? Alguns vestibulares também vão adotar essa forma de escrita, colocar o H3C, o Enem também pode adotar, certo? Mas se colocar CH3 aqui também, não tem problema, certo? Está bem representado. Continuando nossas fórmulas, nós chegamos na fórmula molecular. A fórmula molecular, ela não vai representar como, certo, os átomos ou os elementos estão dispostos, mas sim vai representar, certo, a fórmula molecular vai representar quantos átomos, certo, de cada elemento participam do composto orgânico. Vem aqui, vamos fazer aqui um exemplo, olha só, tá vendo aqui, ó, esse composto aqui assim, vamos pegar ele como exemplo. Ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então vem aqui e coloca, olha só, C4. E possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio. Então, C4H10. Esse composto aqui, ele recebe o nome de butano, certo? Recebe o nome de butano, que é um hidrocarboneto, certo? Conhecido pertencente ali à classificação dos alcanos, mas isso vocês podem ficar tranquilos que eu vou explicar mais à frente numa aula futura. Então, no mais é isso. Fórmula estrutural representa como os átomos, os elementos estão dispostos no meu composto orgânico. E a fórmula molecular representa quantos átomos de cada elemento participa do composto orgânico, certo? Pessoal, uma coisa muito interessante. Mais pra frente, só curiosidade, tá? Mais pra frente a gente vai estudar uma matéria chamada de isomeria. Na isomeria, eu vou mostrar para vocês que uma fórmula molecular pode gerar diferentes compostos orgânicos, mas isso aí vocês vão ver lá, melhor dizendo, pode representar
né, diferentes compostos orgânicos. Mas isso vocês vão ver mais pra frente, tranquilo? Pessoal, eu vou apagar o quadro, trazer aqui a segunda parte da nossa aula pra gente finalizar e entender muito bem essas representações, certo? Aguarda um minuto. Fala pessoal, tudo bem? Voltando com a segunda parte da nossa aula, falaremos sobre as fórmulas que omitem. Essas fórmulas vão omitir geralmente alguma informação e nós vamos entendê-las melhor agora. Observemos. Primeira fórmula que temos é a fórmula de bastão ou fórmula de linha. Nesta fórmula, omitiremos os hidrogênios. Como assim? Vem cá. Deixa eu fazer com você aqui para você entender. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui. Deixa eu fazer esse hidrogênio aqui um pouquinho mais bonitinho, né? Para vocês verem um pouco melhor. Beleza. A gente tem esta fórmula aqui estrutural. Nós vamos representar ela na fórmula de bastão. A fórmula de bastão, para a gente começar, a gente vai observar primeiramente, olha só, este primeiro átomo de carbono aqui. Vamos começar por aqui. A gente vai representar ele aqui, ó. Pronto. Está representado. Sério que é só um pontinho? Sério, olha só. E ele faz uma ligação simples com este outro átomo de carbono aqui, ó. Então coloca uma ligação simples e aqui na quina vai representar este átomo de carbono, certo? Aqui nós temos outra ligação simples, certo? Nós vamos representar essa ligação simples e outro átomo de carbono. Então aqui está representado. Outra ligação simples e outro átomo de carbono, certo? Pronto. Perfeitamente aqui está nossa fórmula de bastão ou fórmula de linha, certo? Então, pessoal, e os hidrogênios? Olha só, presta atenção. O carbono faz quantas ligações? 4 ligações. Ele está fazendo uma simples aqui com o carbono. Então, quantos átomos de hidrogênio tem esse primeiro carbono aqui, ó? Nesse primeiro pontinho aqui, ó? Tem 3 átomos de hidrogênio, certo? Nesse segundo pontinho, ele faz uma ligação simples com este carbono e outra ligação simples com este outro carbono aqui. Então, este outro pontinho precisa de quantos hidrogênios para ficar estável? 2 hidrogênios, certo? Este outro aqui, vamos olhar agora, olha só. Ele tem uma ligação simples com este outro átomo de carbono aqui e uma outra ligação simples com este outro átomo de carbono aqui. Então, ele precisa de quantos hidrogênios? 2, certo? E este pontinho aqui da ponta, certo? Que é o carbono, já faz uma ligação simples com este átomo de carbono aqui, né? E de quantas ligações ele então precisa? Né? 3. Vai fazer 3 ligações então com hidrogênio, beleza? Ah, João, mas dá para representar duplas e triplas? Dá sim, vamos observar aqui, olha só. Eu posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Certo? Beleza. Uai, mas o que vai alterar? Vai alterar a quantidade de ligações com hidrogênio, certo? Vamos observar aqui, ó. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, ó. Os carbonos estão nas quinas, muito bem, nas quinas. E este primeiro átomo de carbono faz uma ligação simples, então eu preciso de mais quantas? 3 ligações. Com quem? Com os hidrogênios. Este carbono aqui faz uma ligação dupla com este outro carbono aqui, observemos. Então, este carbono aqui faz uma simples aqui e uma dupla aqui. Então, ele precisa de mais quantos hidrogênios para ficar estável? Um hidrogênio. Este outro aqui, ó, faz uma dupla com este carbono aqui e uma simples com este aqui. Então, ele precisa de quantos hidrogênios? Um hidrogênio. E este aqui, né, ele só faz uma ligação simples com este carbono aqui, então ele precisa de mais 3 hidrogênios. Entenderam? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar sanar da melhor maneira possível. Beleza. E a fórmula condensada? A fórmula condensada, pessoal, ela vai omitir as ligações, certo? Sejam simples, duplas ou triplas. Uai, João, mas como é que isso vai funcionar? Vem cá, vamos fazer um exemplo. Olha só. Tá vendo aqui em cima que eu coloquei? Este composto orgânico? Nós vamos utilizá-lo aqui embaixo. Como é que vai ficar a sua fórmula condensada? Eu vou representar assim, então, olha só. H. Deixa eu fazer aqui de uma corzinha um pouco mais forte, meu pincel aqui tá acabando a tinta. Vem cá, olha só. H3C, muito bem. Agora, eu não vou representar as ligações. Então, observe. Tem um CH2 aqui, porque, ó, um hidrogênio ligando, perdão, um carbono ligando com 2 hidrogênios. Outro carbono ligando com 2 hidrogênios, certo? Então, a gente vai ter 2 CH2 ali, né? Então a gente abrir um parêntese, certo? E colocar um CH2 e fechar parênteses. Deixa eu fazer aqui melhorzinho esse 2, né? Fechar parênteses. E como são 2 vezes o CH2, observe aqui, ó, 2 vezes o CH2, eu vou representar aqui, ó, 2. Então são 2 vezes o CH2, certo? E para finalizar, olha, o carbono ligando com 3 hidrogênios, então CH3. Assim fica a nossa fórmula condensada, uma fórmula que omite as ligações, certo? Ah, João, e se eu quiser partir da fórmula condensada para montar a fórmula estrutural ou fórmula molecular, tem problema? Não, vem cá, deixa eu te mostrar. Olha só, eu posso ter, por exemplo, isso aqui, ó, H3C, certo?
C, CH3, 2, muito bem. Posso ter aqui outro C, H2, CH3. Muito bem. Vem cá, vamos observar aqui, vamos montar a fórmula agora molecular, perdão, fórmula estrutural. Vem cá. H3C eu conservo, muito bem. Observa aqui este carbono agora. Com este carbono aqui, olha só, como este carbono aqui faz já 3 ligações com hidrogênios, então ele precisa fazer mais uma ligação para completar essas 4 ligações, certo? Ele vai fazer essa ligação com este carbono aqui. Este carbono aqui não tem hidrogênios associados a ele, certo? E olha só, a ele tem associado 2 CH3. Isso significa que esses CH3 aqui são ramificações. Então, eu coloco uma ramificação CH3 e duas, né? E outra aqui, porque são duas, certo? CH3. E continuo. Observe que agora ele vai fazer uma ligação simples. Por quê? Porque ele completou. Tem uma ligação com este carbono, duas ligações com essas ramificações, certo? Ou seja, cada carbono aqui. E então, ele precisa fazer mais uma ligação. E ele vai fazer com este carbono aqui, ó. Então, ele faz mais uma ligação aqui. Muito bem? E este carbono aqui já faz duas ligações com os hidrogênios, uma ligação com este carbono aqui, certo? Ele precisa fazer mais quantas ligações? Mais uma com este aqui. Então, a gente representa aqui, certo? E as 3 ligações com os hidrogênios. Muito bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e, além de tudo, entendido. Essa aula é muito importante, então se você não entendeu, assista novamente. E qualquer dúvida, lembre-se, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Eu desejo que vocês tenham ótimos estudos. Até